Ai. Bom, boa noite a todos, a todas. Que nos abençoe Jesus, o amigo de nossas almas. Esta é uma promoção da União Beneficente Allan Kardec, que é um centro espírita de filosofia kardecista, localizado na cidade de Dourados, na rua Ivinhema, número 5.565. 5.565. Isso. No Jardim Monte Líbano, onde esta sociedade vem prestando um serviço digno de atenção, atendendo famílias carentes, com distribuição de cestas básicas, com a realização de divulgações doutrinárias na seara espírita. Com o surgimento dessa pandemia de Covid, nós resolvemos criar essa live para continuarmos com a tarefa de divulgação doutrinária espírita. E cá estamos nós já, quase indo para o segundo ano de lives. Todas as sextas-feiras, nós cá estamos com o desiderato agora de estudarmos o Livro dos Espíritos. Dito isso, façamos a oração inicial. Senhor Deus, ajude-nos neste momento. Coloque os seus mensageiros, os nossos anjos guardiães, estejam ao nosso lado, trazendo-nos o necessário para o desempenho de nossas tarefas. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarceiros, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Eu estou engripado, o pai também está engripado. Felizmente, como gripe não transmite via live, né? Então nós resolvemos continuar com a nossa tarefa de divulgação doutrinária espírita. Cá aqui do meu lado
Está a dona Maria Helena, vice-presidente aí da União Beneficente Allan Kardec, que vai se juntar aí ao nosso João Dalmolin, que atualmente é o presidente eleito num segundo mandato para presidir a União Beneficente Allan Kardec. Eu quero aqui também agradecer ao tio Odilon, porque lá de Palmas, Tocantins, ele organiza a sala virtual, tudo, e possibilita, de fato, a realização da nossa live. Muito obrigado, tio Odilon. A dona Verinha tá aí. A dona Verinha está aqui, mas dona Verinha, eu ando cismado com a Verinha, sabe? Por quê, né? Porque ela entra muda e sai calada. Mas você um dia me falou assim, que é mais inteligente aquele que escuta mais e fala menos. O conselho que você me deu. Os africanos, eles têm assim um pensamento da seguinte forma: 10 pensamentos para uma palavra falada ou escrita. Aí, pois é. Então, dona Mas Verinha está na média. Mas a dona Verinha, ela pensa demais antes de falar, né? Não pode ser assim. Matou a charada, André. É verdade. Quem que é o primeiro, Dilon? Acho Bom, que é você. Eu vou passar a palavra para o tio Dilon. Ok, boa noite a todos, boa noite, dona Verinha, Sheila, Luísa, que deve estar também ali, que está por enquanto estão escondidos, né? Sejam todos bem-vindos. O senhor João Dalmolin deu um probleminha, parece que ele saiu um pouquinho da sala, talvez deve ter Olha só, olha quem apareceu na tela. Agora estamos vendo um pedacinho da Luísa e da Sheila, o André, a Zi. E vamos, então, iniciar a nossa 11ª reunião sobre o estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 3. Hoje nós estamos iniciando no capítulo 3. Na próxima semana, o Jorge fará uma palestra para nós, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse capítulo. Então, hoje nós vamos estudar as primeiras perguntas, né, que o título até é da criação. E neste capítulo tem 6 itens. Formação dos mundos, que é o que nós vamos ver hoje, que é a pergunta 37 até a 42. A formação dos seres vivos, povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, finalizando o capítulo, considerações de concordâncias bíblicas concernentes à criação. E hoje nós vamos, então, ver da criação a formação dos mundos. E quem começa para nós é o Orlando. O João Dalmolin já voltou. Opa! Olha, eu não achei difícil, né? Assim, mas a gente até tem pouco comentário para fazer a respeito dessa questão, que é a número 37, né? Diz assim, formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e do que não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Claro, né? Nem poderia ser diferente. Aí vem a pergunta, a número 37. O universo
foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É uma pergunta, né? O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É fora de dúvida que ele não pode ter sido feito por si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. E aí eu acho que Deus, então, deixaria de ser Deus, né? Porque já tinha um outro que criou o universo, né? Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito por si mesmo. E que não podendo também ser obra do acaso, obra de Deus. Eu, falar bem a verdade, eu não tenho muita coisa para falar a respeito desta pergunta, não é? Mas é claro que eu só tenho uma pergunta que eu fico em dúvida. O universo é tudo vazio? O universo é esse vazio ocupado, né? De outros mundos? Porque a gente sabe que existe uma infinidade de mundos, de sóis, né? De astros, né? O universo é só o vazio? Não é a composição de todos os astros, planetas, sóis, terra. Se alguém quiser fazer um comentáriozinho a esse respeito, eu agradeço. Antes, porém, do comentário, só queria fazer um esclarecimento, que essa pergunta 37, ela começa com o comentário de Allan Kardec. Né? Então, o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Né? E depois vem a pergunta feita por Kardec, que é a número 37, e depois a resposta dada pelo Espírito, e depois ainda vem mais um comentário de Allan Kardec, que é aquele que ele diz assim: diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então, só para esclarecer, né, como é que é a estrutura do Livro dos Espíritos, para a gente entender um pouquinho como é que funciona. Esse questionamento que o Orlando levantou aí, acho que nós já estudamos alguma coisinha no passado, né, sobre o vácuo e tudo mais, mas se alguém quiser colocar um comentário, está aberto. Eu entendo assim que o Kardec ele aproveitou para perguntar para os espíritos a respeito de cosmologia, né? Porque era uma curiosidade muito grande dos cientistas da época de Kardec. E ele fez isso certamente para chamar a atenção dos estudiosos para o Livro dos Espíritos. Porque hoje nós sabemos que tudo que existe no universo, as galáxias, são fruto de uma explosão que teria acontecido há 13 bilhões de anos atrás. Havia um grande conglomerado de matéria muito compactada e ali esse conglomerado explodiu, lançando matéria para todos os lados. E aí, então, surgiram as galáxias. Nas galáxias surgiram os mundos, né? E os cometas, que é a pergunta que me cabe também surgiram nesse grande Big Bang, essa grande explosão que lançou matéria para todas as direções do cosmos.
Ok. Então, a questão do vazio, né? Vazio, nós conversamos em reuniões anteriores, que não existe, né? Tudo tem algo, existe alguma coisa, né? Sempre existe algo. Falar até nós estudamos que o fluido universal está presente em todo o universo. A criação do universo, né? Que até se referiu aí ao Big Bang e tudo mais, é um avanço da ciência, mas a ciência ainda tem muito que avançar, né? Nós sabemos que os conhecimentos de Deus, né? Ele remonta, fala, 13 bilhões de anos foi criado o universo, mas e antes do universo? E outros universos existiam, né? Deus cria de todo sempre. Então, os espíritos colocam para nós que nós não temos como alcançar o início de tudo, aonde começou, né? Porque é um conhecimento que nós não temos condições de alcançar, porque está muito distante isso da nossa forma de pensar, né? Por mais que a nossa imaginação buscasse, a gente não vai chegar um resultado sobre essas informações. Essas perguntas, assim, elas são instigantes para nós, né? Sobre a eternidade, sobre o infinito, sobre o universo, né? Hoje já fala em universos paralelos, diversos universos. Então, as descobertas vão acontecendo e também as teorias, né? As teorias são construídas pela ciência também diante de evidências que eles pesquisam e formulam teorias. Kardec mesmo, em algumas passagens da Gênesis, tem algumas informações ali que ele coloca também em forma de teoria, né, para a gente estudar e fala, provavelmente a ciência futuramente, aliás, ela deve comprovar ou negar essa teoria, porque é uma teoria ainda, não é uma afirmação. Tem aquelas afirmações mesmo que ele chega e afirma, como a questão dos fluidos, fluido universal, isso aí é uma afirmação. E tem algumas teorias também sobre várias partes da ciência. Se ninguém mais quer comentar, nós passamos para a pergunta seguinte. Podemos passar? Sim. Muito bem. Então, vamos para a pergunta número 38, que é da Luísa. Vamos lá. Dilon, eu tava com o microfone fechado aqui. Comecei a falar um pouquinho sobre essa questão aí. Aparentemente, uma questão assim sem muito o que comentar, mas ela é uma questão assim muito, muito profunda, né? Que ela nos diz ainda da pequenez da nossa capacidade de abranger mentalmente, de compreender o que é isso tudo, como que isso surgiu, né? E a gente vê aí falar de universo e Allan Kardec começar dizendo, nesse comentário prévio da questão, dizendo o que é o universo. E aí ele fala infinidade dos mundos que vemos e que não vemos. Todos os seres, animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. E aí o André colocou essa questão aí, que também é complexa, né? Essa questão do cosmo, né? Porque o cosmo, para os gregos, era aquele universo ordenado, organizado, que é regido por leis, em oposição ao caos, à desordem total ou ao acaso. Então, eles procuravam uma ordem na coisa, quando eles falavam de cosmo, e explicavam o que era o cosmo, né?
vinha surgindo com a evolução do pensamento, as várias cosmologias. Então, isso aí é muito complexo, né? Porque, por exemplo, quando o André se refere ao Big Bang, é uma teoria que fala de uma explosão de alguma coisa. Agora, se nós formos falar da explosão do universo, aí não dá, né? Não dá para a gente pensar nela, porque como é que a gente vai pensar na explosão da infinidade dos mundos que vemos e que não vemos, com todos os seres animados e inanimados e todos os astros do espaço e fluidos? Isso serve para a gente pensar um pouquinho na nossa pequenez diante da grandiosidade de tudo o que é criação divina. Eu acho que a provocação dessa pergunta é, mais uma vez, essa. A gente pensar na nossa pequenez, na nossa limitação para compreender isso tudo. E a gente reconhecer, mais uma vez, a grandiosidade dessa inteligência suprema, causa primária de tudo isso. Era esse o pequeno comentário que eu queria fazer. Ok, gratidão. Luísa? Dá para escutar? Sim. Vamos ouvir. Questão 38. Como Deus criou o universo? Para responder com uma só expressão, por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade toda-poderosa do que essas belas palavras da Gênesis. Deus disse, haja luz, e houve luz. Simples assim, né? Vontade, faça-se a luz. E por trás dessa explicação simples assim, a gente faz nosso raciocínio e fica pensando. Deus mesmo. Como assim? Só pela vontade? Como é que é isso, né? Como é que Deus criou o universo? Kardec ele vai fazendo uma pergunta, depois faz uma outra, que complementa aquela, que às vezes até repete a mesma pergunta de forma diferente, volta, pergunta novamente. Às vezes até os espíritos, nós vamos ver mais à frente, ele fala bem assim, mas eu já disse, é assim, assim, assim. Então, mas é a forma, né, de pesquisar que ele utiliza, né? Ele usa desses recursos para poder entender melhor e extrair o melhor dessas informações. Mas realmente isso aí fica assim bem... Não tem uma definição, né, completa, e nem tem como ter, né? Como é que Deus criou? Nós estamos aí querendo, buscando ir na intimidade de Deus, né, da criação, e isso é muito difícil. Fala pela vontade, faça-se a luz. É isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos para a próxima? Muito bem. A 39 está com a Sheila. A Xeloca. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo que se pode dizer, podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Não tem mais. Não sei mais o que comentar, né? Porque é desconhecido para mim como que formou, né? Então, é acreditar naquilo que eles estão falando, que se forma através da condensação dessa matéria. Então, olha que semelhança entre uma pergunta e outra, né? 38, como Deus criou o universo? E nessa daqui, como poderemos conhecer o modo de formação dos mundos, né? E aí a gente fica com a resposta condensação.
né? Condensação daquilo que nós entendemos como matéria, né? Disseminada no espaço. Então, a energia condensada é aquela matéria que nós conhecemos. Nós devemos pensar também que essas definições elas foram colocadas em 1857, né? Hoje, talvez até nós já avançamos um pouquinho mais nesse conhecimento da energia, né, do magnetismo e tudo mais. Naquela época ainda tinha muita coisa a se conhecer. Mas mesmo assim, a nossa compreensão ela não vai muito longe, não. A gente compreende bem um pouquinho, né, como forma o mundo. Algum comentário mais? Não. Passamos para a seguinte. Não, eu acho que até a gente poderia compreender um pouco mais, né? Se a gente não tivesse tanta coisa para aprender, para de descortinar, né? Para descobrir, né? Então a gente fica só nesse mundinho nosso aqui, o arroz com feijão. Mas tem na verdade, tem a parte de Deus e a gente nunca vai conhecer, nunca vai saber mesmo. O astrônomo que eu citei, o Carl Sagan, ele tem um livro assim, O Universo numa Casca de Nós. E ele entende assim que a matéria do universo ela foi se condensando, se condensando, se condensando, se condensando, se compactando, ao ponto dela caber toda numa pequenina casca de nós. Aí alguma coisa fez com que aquilo dali explodisse. Houve então o grande Big Bang, que espalhou matéria para todos os lados, para todas as direções. A nossa galáxia se chama Via Láctea e é uma parte desse grande Big Bang que está se afastando do centro do nosso universo. Porque o que é o nosso universo? O nosso universo, a gente só pode falar a respeito da nossa galáxia, que é a Via Láctea, né? Estamos na Via Láctea, afastando-se do centro dessa grande explosão. Que foi o Big Bang. E aí, então, a gente só pode explicar na medida daquilo que a gente vê. Que os nossos telescópios enxergam. Eu acho que toda essa parte do Livro dos Espíritos, ela bem poderia ser reescrita pela FEB. Eu sei que é polêmico isso que eu estou falando. Mas ela poderia ser, assim, revista numa nova edição do Livro dos Espíritos, comentada. Uma edição comentada. O que facilitaria muito a vida de nós todos. Ok. Continuando, então, a questão. A próxima é com o André mesmo, que é a 40, né? É a 40. Continua nessa mesma ideia da condensação. Vamos para 40? Vamos.
Você quer que eu leia para você? Ou... Leia para mim aí, tio Dilo. Ok. A questão número 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? A resposta: isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem, de algum modo, em certos fenômenos físicos. Essa pergunta e a resposta. Então, olha só. Cometas. O que eu noto aí é o seguinte. Kardec está perguntando para os espíritos superiores questões a respeito de curiosidades mesmo dos cientistas, que parecem às vezes crianças, né? O que são os cometas? O que são as estrelas? O que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo outro? E obteve como resposta, a meu ver, uma resposta que não é totalmente correta. Porque no livro do Carl Sagan, fala-se que esses cometas, os cometas, eles são partículas dessa grande explosão chamada Big Bang. Então, é aquela poeira cósmica que fica no rastro, é o rastro de uma grande explosão. Né? Certo. Algum comentário mais? Ele fala sobre crendices também, né? Vocês lembram das crendices? Olha, passou o cometa, vai acabar o mundo. Né? Tem algumas crendices bem absurdas, né? Falando, os astros, o comportamento dos astros influenciam, sim. Mas não essas crendices que se cria, né, em torno do aparecimento dos cometas, né? A superstição que se cria, as fábulas. Então, é isso que ele questiona aqui, que não se aplica. O que é o cometa, Dilon? São restos de estrelas e outros planetas que vão se agregando ali? Então, eu não sei te dizer. Sei não. É o pó. O cometa é um pó. É um pó, né? Vai se juntando, né? É um pó que fica dessa grande explosão chamada Big Bang. Então, no caso, até seria, numa linguagem mais chula, seria lixo? Não, não é lixo, é um pó. Eu acho que é uma pedra, é formado de pedra. A maioria dos cometas Umas pedras. são rochosos, né? É assim uma estrutura dura e é uma pedra metálica, quase sempre. E a NASA, há pouco tempo, ela tinha um projeto de pousar num cometa. Não sei o que aconteceu com esse projeto da NASA. Que aí poderia estudar mais, né? Para nós, essa estrutura. Mas teria que levar uma perfuratriz. Porque a estrutura era rochosa e ferrosa. Ou ferraginosa. Ou seja, rocha com ferro. Bom, o fato é que os cometas também podem criar, viu?
Às vezes um cometa ele carrega água e ele se choca com algum planeta. E chocando-se com algum planeta, ele muda a estrutura desse planeta. O planeta Terra, por exemplo, num choque de um cometa, quando o cometa chocou-se com a Terra, ele dizimou os dinossauros. E isso possibilitou que a raça humana se desenvolvesse aqui no planeta Terra. Não sei se foi um bom negócio. Foi para a gente aprender, né? Melhorar. Ok. Pode falar, André. Porque, assim, o ser humano já cometeu tanta barbaridade aqui no planeta, né? Tanta maldade, tanta perversidade, que eu não sei se foi uma boa Deus optar por permitir que o homem, o ser humano, existisse aqui no planeta Terra, criasse, se reproduzisse e eliminasse os dinossauros. Tudo foi previsto. Tudo estava previsto. Deus não ia criar uma coisa que era ruim. Tudo foi por bem, para melhor, né? Eu acho. Deus é sábio. Nós é que não sabemos nada, estamos aprendendo. Então, tudo na criação tem uma razão de ser. É perfeita. A obra de Deus é perfeita, indiscutível. Então, tá. E aí? Muito bem. Mas como essa questão do cometa, nós ficamos assim, meio assim, né? Talvez algum de nós pudesse pesquisar um pouquinho mais e trazer não para a próxima, mas para outra, né? Que a próxima o Jorge vai falar. De repente até esclarece a questão dos cometas. E cometa dá para pesquisar onde as fontes que o André citou aí, né? A ciência tradicional mesmo, Carl Sagan, e podemos, e no Google está recheado disso aí, e pesquisar também na própria Gênese de Kardec, que lá tem várias referências sobre isso aí. E aí a gente poderia pesquisar e trazer uma informação um pouco melhor. O que vocês acham? Alguém se prontifica a fazê-lo? Eu me prontifico a fazer. Você como, André? Ué, e a gente lê para ele, ué. Então tá, na Gênesis tem material. Pode ficar tranquilo, filho, o pai ajuda você. A Gênese de Kardec e no Google também tem algumas informações mais que a gente pode, de repente, enriquecer um pouquinho mais o nosso conhecimento a respeito. Tá certo, então. Então ficamos assim. 2 semanas para pesquisar, né? No próximo é o Jorge, na outra poderia trazer para nós um pouquinho mais sobre essa informação, né? Uhum. Passamos, então, para 41. 41 é a Maria Helena, é a Zi. Então, diz aqui, pode um mundo completamente formado desaparecer e dizimar-se de novo no espaço da matéria que se compõe? Aí diz assim, sim, Deus renova o mundo como renova os seres vivos. Eu penso assim na minha cabeça que pode realmente modificar, né? Ele
como se desse por acabado, mas ele renova, ele modifica, né? Com todas as coisas do mundo, dos mundos. Eu penso que nenhum está parado, tudo está se modificando e tornando de novo, né? Planeta novo, tudo. Né? Eu penso que o mundo não está parado em nada, nem é pequeno, um grãozinho de areia, ele não está parado, ele está se modificando. É o meu pensamento. Não sei se estou certo. Essa pergunta, ela é interessante. Não que as outras não sejam interessantes, mas, a meu ver, Kardec está perguntando assim, é possível que o mundo inteiro seja desintegrado? Não, não é o mundo inteiro. É um planeta já pronto ali. E olha aqui, olha, eles perguntam: pode um mundo completamente formado desaparecer e dizimar-se de novo no espaço da matéria que se compõe? É um plano daquele, né? Aí ele diz: sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Eu creio que não é só seres vivos, é tudo. Tudo em nossa volta está se modificando e retornando outra coisa, assim, sabe? Eu penso. Tudo. Eu queria sugerir aos irmãos, às irmãs, que pesquisem também teorias a respeito do buraco negro, dos buracos negros. O André estava falando isso para mim, que diz que é puxado, né, nesse buraco negro. O buraco negro, ele é assim um desintegrador de mundos. E aí o que acontece quando o mundo é capturado por um buraco negro? Ele é totalmente desintegrado. E aí, o que acontece depois disso? Forma outro mundo. Forma outro mundo, né? Eu suponho. Como nada se perde para Deus, tudo se aproveita daquela matéria que desintegrou, face nova união de matérias para a construção de um novo mundo, ou de novos mundos, ou quiçá talvez de uma galáxia inteira. Consideramos que as reuniões... Opa, pode falar, João. É curiosa essa questão que o André está colocando aí, que os buracos negros são o desintegrador de mundos, né? A gente está pensando, eu acredito, que o André esteja supondo aí, desintegração de matérias que se condensaram. Mundos se originaram, como acabamos de ler nas questões anteriores, de condensação da matéria imponderável, etérea, que está preenchendo todos os espaços, como foi dito. Então, o buraco negro seria um desintegrador de matéria. Matéria é um dos elementos gerais do universo. E onde está a matéria organizada, estão os seres inteligentes atuando sobre essa matéria. Eu acho que foi isso que nós estudamos aí para trás. Os seres inteligentes estão atuando sobre essa matéria. Então, quando o buraco negro exerce sua função de desintegrar um mundo, por exemplo, fica uma questão curiosíssima aí. E os seres inteligentes que estão atuando sobre esse mundo?
qual é a participação deles, qual é o papel deles nessa desintegração e o que é que eles vão fazer, para onde que eles vão, se a matéria é aquilo que os prende, é o meio pelo qual eles exercem a sua manifestação, até onde nós podemos entender, porque nós não conseguimos entender o espírito sem matéria, o espírito sem nada, como um oleiro sem a sua matéria-prima, sem a argila. Ele não é nada, ele não é oleiro. E nós, o que nós podemos fazer, o que os seres inteligentes podem fazer sem matéria, né? Sem esse instrumento de sua manifestação? Eu estou falando isso mais para complicar a pergunta do André do que para explicar alguma coisa, lógico, né? E eu acho que é por aí que a gente vai tentando pensar. Você quer complicar. Para que simplificar, se é possível complicar, né? Mas está certo. Às vezes também esse buraco negro, ele suga aquele plano, né? Aquele planeta. O que for de bom vai para um lado, o que for de ruim vai para o outro, né? Para o outro é dividido ali, é separado. Vê quanto que é importante o nosso estudo, né? Está sendo importante, porque eu nunca tinha visto falar disso, né? Não, eu penso que... Os buracos negros destruidor de mundos, sabia, não. Isso eu também não sabia. Para mim é novidade. Pois é. O negro vai dar a impressão de um devorador de mundo, né? Devorador de mundo. Uma coisa gigantesca, assim, né? Mas é essa questão, né? Aquela questão que nós já vimos na ciência tradicional, né? Que tudo se transforma. Então, tudo é energia também, né? Então, vai se transformando em outras formas que a gente... Algumas que a gente conhece, outras que nós desconhecemos. Vai se desintegrando, reintegrando, desintegrando, reintegrando, né? Isso que eu falo que está tudo em trabalho, em movimento, não tem nada parado. E nós daí para tentar entender um pouquinho isso que o João falou também, que é essa dificuldade que ele falou, né? Nós existir enquanto espírito sem a matéria, né? O espírito ele não permanece no mesmo mundo, né? Pode ir para outros, migrar, né? Então ele está sempre... E a gente também não sabe o futuro, né, desse espírito. Quando ele se torna espírito superior, até que ponto existe ainda essa dependência da matéria para a gente poder entender a existência dele, né? Aqui, para o nosso conhecimento, nós ainda necessitamos disso, né? Mas em outras faixas vibratórias, como é que funciona isso? São questionamentos que a gente ainda tem e vai continuar estudando. E tem uma parte interessante, né, sobre, não sei se vocês já leram, acho que é no Livro dos Médiuns, né, sobre o fenômeno aquele mediúnico de um objeto ser colocado numa caixa hermeticamente fechada, assim, né? Por exemplo, uma flor do outro lado do mundo, de repente aparece dentro daquela caixa. Como é que é isso? Aí Kardec faz a pergunta aos espíritos. Como é que ele faz para acontecer isso? Ele atravessa, né, através da porosidade da caixa, essa porosidade que nós não enxergamos, mas sabemos que tem muitos espaços, né, entre ela, ou desintegra a flor e reintegra dentro da caixa novamente. E o Espírito explica que pode ser tanto uma coisa quanto outra. Os Espíritos têm essa capacidade de desintegrar. Deve ter ali por perto o espírito de um mágico. E ele pode trazer a flor, né, e colocar ali, como pode criar com os elementos que tem ali. É incrível.
Então, nós vamos ainda chegar nessas questões, né? Eu acho interessante esse estudo agora para a gente entender, talvez, mais à frente, mais coisas, né? Que vem por aí. A gente vai começando a entender melhor. Muito bem, tem mais uma questão. É do João Dalmolin, 42. Vamos ler a questão 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito. Resposta do Espírito. Nada te posso dizer a respeito da formação dos mundos, o tempo que dura a sua formação, como, por exemplo, a Terra. Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Ué, segundo a Bíblia, a Terra levou 7 dias para ser criada. Eu só cheguei a uma conclusão aqui. Eu não quero nem saber. Chamou de louco, né, João? Diz que bem louco é aquele que queira saber. Queria saber. Aí que a gente vê, né? Eu adoro o Novo Testamento, né? As palavras de Jesus, mas o Velho Testamento tem muita coisa que não bate, né? Por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias, né? Como vai saber uma coisa dessa? Não, isso aí eu estava pensando, Orlando. Estava pensando também isso aí, mas termina aí a teu raciocínio. Não tem cabimento. A minha pergunta, ela disse que eu nem tenho por que procurar a resposta. De alguma forma disse isso, porque bem louco é aquele que queira saber, então não tenho que querer explicar nada sobre essa pergunta, né? Mas quando eu li a pergunta, eu lembrei desse mito, dessa alegoria bíblica para falar da criação do mundo. E a criação do mundo e o entendimento sobre a divindade foi algo assim muito do ponto de vista do homem, construindo um Deus à imagem e semelhança do homem. Ao contrário, no meu ver, ali ao contrário do que fala, que como diz lá na Gênese, no Gênese, o livro Gênese da Bíblia, que diz que havia lá, então, não só um ser criando, e que ele diz, façamos o homem. Alguém comandando, disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas essa questão do tempo, a alegoria do tempo, isso nos deixa claro um interesse na criação, um interesse. Vejam que foi em 7 dias, dizendo que foi em 7 dias que Deus criou. 7 dias, Orlando? Deu no 8º descanso. O número 7 é muito Então não utilizado. foi em 7 dias, foi em 6 dias. 6 dias, no 7º descansou. Porque no 7º ele descansou. Isso, 6 dias mesmo. E aí, olha só, o que isso queria dizer? Esse povo tinha uma reivindicação muito forte de descanso de um dia a cada 7. E que coisa incrível, né? Deus criou o mundo em 7 dias. E a semana da Terra, a semana do nosso mundo,
é de 7 dias. Por que a semana nossa é de 7 dias? Vamos trocar de lugar? Por quê? Alguém tem a resposta aí? Por que a semana é de 7 dias? Ela é de 7 dias por causa do ciclo lunar, né? As fases da Lua que duram em torno de 7 dias. Por causa, então, desse pequeno astro, satélite da Terra, e o seu ciclo de movimentação. E, assim, foi-se criando uma cultura de contagem do tempo, até porque é isso que rege, inclusive, a formação, a gestação dos seres, de muitos seres, como os mamíferos, né? A gestação, a reprodução desses seres que são formados por esse tipo, que agora não me vem aí a palavra, a diferença entre os seres que são formados dentro e são formados fora do ser que os dá origem, né? Tudo isso vem de uma cultura muito, muito longa, mas era preciso dizer que até Deus descansou. Então, eu também tenho o direito de descansar um dia a cada 7. Isso tem um significado muito profundo nessa cultura, na evolução das relações de trabalho, de quem usava os outros para a produção, inclusive os estados, né, os reinados, os impérios antigos usavam muito as pessoas. E aí criou-se essa cultura de respeitar o descanso, e para os hebreus era descanso isso? Como a visão deles era totalmente religiosa e o fundamento de tudo era teológico, esse 7º dia para que era? Era para cultuar o Senhor. Esse 7º dia era só para isso, esse 7º dia. Não podia nem fazer mais qualquer outra coisa. E, se não me engano, tem culturas aí que ainda seguem, respeitando que nesse dia tem um período muito grande dele que nem comer você não pode, nem preparar uma refeição, nem nada. Nada. Esse dia é exclusivamente para o culto do Criador. Então, tudo lá na Bíblia tem um significado, tudo tem um contexto, tudo tem uma importância. O problema nosso é nós querer olharmos hoje, olhar para trás com os nossos olhos, os nossos óculos. Os nossos óculos enxergam tudo diferente. A nossa visão enxerga tudo diferente e a gente diz, aquilo era uma estupidez. Não tinha nada de estupidez, não. Tudo tinha significado. E nós, espíritas que estamos estudando, eu estou me incluindo aqui, né? Erroneamente, porque eu não sou desses estudiosos, estou falando dos espíritas, que estão estudando a fundo, estão respeitando tudo isso, estão compreendendo, estão vendo a significação e estão vendo a grande importância disso para a nossa compreensão do mundo, de Deus, disso que nós estamos estudando, disso tudo que nós estamos estudando, a grande importância na evolução do conhecimento, da razão, da fé, e de tudo isso até chegar em nós hoje no Espiritismo. Interessante, né? Tudo é desafio e muito grande para a gente querer conhecer, para a gente querer aprender. E a gente pode pensar assim, poxa, mas eu vou perder tempo com um negócio que é tão complicado.
E os nossos estudiosos não fazem isso como perda de tempo, eles fazem isso como um investimento valioso de tempo para respeitar, para resgatar e para corrigir os equívocos, os absurdos que as igrejas cristãs, principalmente, vêm cometendo, vêm repetindo há muitos séculos, né? De taxar de herege, de queimar, de excluir, de excomungar aqueles que ousam questionar, que ousam buscar as raízes, ousam buscar uma interpretação mais fidedigna, baseada no contexto histórico,